Bom dia a todos que estão assistindo. Hoje eu vou abrir esse módulo de uma forma diferente. Esse conteúdo vai estar disponível fora da plataforma, dentro do YouTube. E para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, meu nome é Henrique Mourão e, junto com o treinador Leonardo, nós temos uma consultoria interdisciplinar, onde juntos trabalhamos nutrição e treinamento para potencializar os resultados. Hoje, esse conteúdo ele faz parte do módulo extra que temos dentro dessa plataforma. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um manual completo da alimentação saudável. Para quem vem da plataforma já conhece as aulas anteriores e recapitulando, existe uma diferença entre alimentação saudável e plano alimentar. No fim das contas, a dieta, o plano alimentar, é esse material que você sai do nutricionista com uma lista de refeições do que você vai seguir e que vai potencializar os seus resultados estéticos ou de saúde. Agora, existe uma grande camada, um espectro do que é a alimentação saudável. E dentro disso, fazer melhores escolhas com base na qualidade dos alimentos é muito importante. Essas melhores escolhas podem ser a chave para vocês se alimentarem quando não estiverem seguindo a dieta. E dessa forma, não ficarem naquele efeito de segue a dieta e chuta o balde. Não, vocês precisam ter um equilíbrio e uma alimentação saudável a se seguir fora do plano alimentar é muito importante. Dito isso, esse é o nosso objetivo aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho de como fazer essas melhores escolhas. Vamos lá? Bom, esse conteúdo vai estar dividido em 3 tópicos. O tópico que eu vou falar hoje é primeiramente sobre nível de processamento. Vocês não precisam decorar essa palavra, mas o que significa isso? Eu imagino que em algum momento vocês já escutaram alguém classificando alimentos entre naturais e industrializados. O que acontece é que dentro dessa escala, dessa régua de alimentos naturais e industrializados, nós temos alguns pontos diferentes que vão progredindo o como um alimento passa por novos processamentos. E isso seria esse nível de processamento do alimento. Dentro dessa escala, nós temos 4 classificações: alimentos in natura, alimentos minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Então, sempre que vocês ouvirem alguém falando sobre alimentos naturais ou industrializados, a gente precisa entender em qual camada dessa escala eles estão. Para falar dessa classificação, eu vou dividir em 4 tópicos. Primeiramente, eu vou explicar cada uma, vou também falar um pouco sobre quais alimentos estão presentes em cada uma delas, vou falar também por que a gente deveria preferir ou evitar os alimentos presentes em cada uma, e também vou falar um pouquinho sobre recomendações gerais de como colocar em prática essa classificação. No fim, vamos começar falando sobre alimentos in natura. Alimentos in natura são aqueles alimentos que chegam à nossa mesa da mesma forma que estão presentes na natureza. Um exemplo disso seriam verduras, vegetais e frutas. Da mesma forma que nós encontramos, por exemplo, uma cenoura, nós poderíamos consumir ela e ela chega para a gente no preparo. É claro, nós podemos preparar na cozinha de casa esse alimento, mas ainda assim, como ele chega para nós da mesma forma que encontrado na natureza, ele é classificado como um alimento in natura. Alimentos in natura devem ser consumidos primariamente devido à sua baixa quantidade calórica, por isso fazendo com que tenha realmente mais adequados para a gente consumir a quantidade energética certa, além de serem fontes de vitaminas, minerais e outros macronutrientes importantes, como fibras. No fim, a recomendação geral é fazer dos alimentos in natura a base da sua alimentação, se possível, em todas as refeições, sendo a base dela. Vou falar um pouquinho mais sobre quais são esses alimentos, mas antes disso, eu preciso falar sobre os alimentos minimamente processados, porque eles têm muito a ver com alimentos in natura. Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que passaram por pequenos processos industriais, que não necessariamente alteram a qualidade desse alimento. Por exemplo, um processo de moagem, um processo de secura, um processo de congelamento, um processo de embalagem. São processos que facilitam o nosso acesso a alguns alimentos ou deixam aquele alimento propício para o nosso consumo, mas que não necessariamente alteram a qualidade nutricional desse alimento. Alguns exemplos que eu poderia dar seria, por exemplo, o arroz, que passa por alguns processos de retiradas do grão antes do nosso consumo. Outro, por exemplo, seria a embalagem do próprio feijão. Poderia também falar sobre resfriamento ou congelamento de carnes. No fim, alimentos minimamente processados também possuem uma ótima qualidade nutricional, sendo
possuindo uma quantidade calórica relativamente adequada, além de serem fontes de outros micronutrientes, como fibras, vitaminas, minerais, e também sendo presente de um equilíbrio de macronutrientes, com proteína, gordura e carboidratos de uma maneira um pouco mais adequada. É claro, muito difícil falar sobre macronutrientes e micronutrientes de alimentos in natura e minimamente processados, porque aqui nós estamos falando de uma gama muito grande de alimentos, que tem uma grande variedade tanto de vitaminas e minerais, quanto de predominância de macronutrientes. Por isso a gente vai ter um módulo exatamente para falar só sobre isso. A parte 3 desse manual vai falar sobre micronutrientes e macronutrientes e como organizar a nossa alimentação com base neles. Mas por enquanto não é o foco, a gente vai dar foco aqui ao nível de processamento. Alimentos com menor nível de processamento, como são alimentos in natura e minimamente processados, deveriam ser a base da nossa alimentação. Sendo assim, todas as refeições deveriam começar por esses alimentos, fazendo com que eles sejam em grande parte, fazendo com que essa refeição seja em grande parte de alimentos in natura e minimamente processados. Agora, não existe uma escala entre os dois de qual é melhor que o outro. Eles ocupam o mesmo lugar. E aqui a gente fala de uma grande variedade de grupos alimentares, como por exemplo dos cereais, das leguminosas, das carnes, ovos, leites, dos vegetais, das verduras, dos folhosos, frutas. Então aqui eu estou falando de uma gama muito grande de alimentos. Seguindo essa classificação de processamento, em seguida nós temos os alimentos processados. Alimentos processados são alimentos in natura que tiveram a adição de alguns ingredientes culinários na hora de chegar para a gente, como açúcar, sal e gorduras de uma forma geral. A adição desses componentes culinários pode fazer com que a quantidade calórica e o equilíbrio nutricional de alimentos in natura e minimamente processados não seja o mais adequado possível, podendo, inclusive em excesso, estar associado ao desenvolvimento de algumas condições. Agora, prestem bastante atenção que eu falei a palavra excesso. Aqui, a gente precisa ficar atento a isso porque não será pequenas quantidades desses alimentos que serão prejudiciais para a saúde. A gente não precisa excluir esses alimentos ou excluir esses ingredientes culinários adicionados a eles, mas sim precisamos adequar as quantidades. Por isso que eles devem ser um complemento das refeições que é a base de alimentos in natura e minimamente processados. Eles entram ou para dar sabor ou para realmente complementar o equilíbrio nutricional dessa refeição. Percebem que em nenhum momento eu falei que vocês precisam excluir esses alimentos. Eles podem estar presentes diariamente, inclusive, mas em quantidades moderadas. Vamos falar dos alimentos ultraprocessados? Alimentos ultraprocessados são aqueles que comumente nós chamamos de industrializados, mas como eu já expliquei para vocês, nós temos um leque dessa classificação, que é dividida em in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. Dentro disso, alimentos ultraprocessados seriam aqueles que, além da adição dos ingredientes culinários como sal, açúcar e gorduras, também temos a adição de aditivos químicos. E aqui nós poderíamos pensar em dois principais motivos para o seu possível malefício para a saúde. Primeiramente seria o desequilíbrio nutricional presente neles. Aqui é comumente associado a alimentos muito calóricos, com pequeno efeito de saciedade, ou muitas das vezes com excesso de gorduras ruins ou de carboidratos refinados. No fim, o principal malefício desses alimentos está quando no contexto de substituição a alimentos in natura e minimamente processados, presente na nossa alimentação do dia a dia. Desses alimentos nós poderíamos falar sobre refrigerantes, as bolachas de pacotes, o miojo. Dentro disso, qual a recomendação para essa classificação? Evitar ao máximo. Sugerimos que esses alimentos não estejam presentes na alimentação no nosso dia a dia. Vamos recapitular então essas recomendações? Pensando em nível de processamento, a recomendação é que tenhamos na nossa alimentação a base principalmente de alimentos in natura e minimamente processados. Como assim a base, Henrique? Eles devem estar presentes em todas as refeições em maior quantidade, o maior volume da refeição. Nós também podemos ter alimentos processados como complemento de uma refeição, trazendo sabor ou algum nutriente específico. E, por último, a nossa recomendação é que se evite ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Vamos falar um pouquinho sobre os poréns dessa classificação. Essa classificação ela
utilizada no Guia Alimentar e em outros trabalhos e busca mostrar como que o nível de processamento impacta na qualidade de um alimento. Até aí ficou claro, mas nós precisamos entender que ela tem as suas falhas e limitações, e eu quero falar sobre 3 aqui com vocês. A primeira limitação é que nem todo alimento ultraprocessado é igual. Essa é uma classificação geral, utilizada com os fins populacionais. E quando nós falamos de alimento por alimento, nós possuímos sim algumas recomendações individuais que podem se sobressair. Por quê? Vocês lembram que eu falei que a base de por que se evitar alimentos ultraprocessados é o seu desequilíbrio nutricional, muitas vezes muito calóricos, com excesso de algum nutriente? Mas na verdade, nós temos diferentes alimentos, sendo alguns com um maior desequilíbrio do que outros e inclusive mesmo dentro de processados, nós podemos encontrar alimentos com um equilíbrio nutricional bom. Essa seria a primeira limitação. A segunda delas é relacionada à quantidade. Vocês lembram que desde quando eu falei de alimentos processados e ultraprocessados, eu tenho batido na tecla da quantidade, do excesso. E no fim das contas, talvez nós não podemos falar que qualquer quantidade desses alimentos seria prejudicial. Ainda assim, nós precisaríamos entender o contexto. E entramos aqui então na terceira limitação, o contexto individual. Cada pessoa tem suas recomendações de rotina, de hábitos, e por isso, a forma como conversamos, a forma como orientamos cada pessoa é diferente. Uma pessoa que consome grandes quantidades de um alimento, por exemplo, um refrigerante, talvez a exclusão direta seja muito difícil. Então, a redução já seria um ótimo passo. Percebem como que as recomendações individuais se sobressaem às recomendações populacionais? Entenderam essas 3 limitações? Eu quero que vocês entendam até aqui que a base da nossa alimentação deve ser feita de alimentos in natura e minimamente processados, porque esses nós sabemos que possuem uma grande variedade de micronutrientes, como vitaminas e minerais, e têm um equilíbrio nutricional um pouco melhor. Por isso que, para continuarmos agora, eu vou falar sobre cada um dos grupos que eu apresentei para vocês de alimentos in natura e minimamente processados. Por quê? Trazer o consumo desses grupos para o dia a dia é uma ótima forma de garantir que o nosso consumo de vitaminas e minerais e de macronutrientes estejam adequados. Eu vou falar sobre cada um dos grupos e como vocês podem colocar ele na sua alimentação do dia a dia. Vamos começar com o grupo dos feijões ou leguminosas. Aqui nós temos toda a variedade de feijões, como branco, carioca, vermelho, preto, e também temos alguns outros menos conhecidos, como a lentilha, o grão de bico e também a ervilha. Esses alimentos, eles possuem 3 principais benefícios. Nós podemos falar como que eles possuem uma quantidade relativa boa de proteína, uma ótima quantidade de fibras e tudo isso com um valor calórico relativamente baixo. Além, claro, de algumas vitaminas e minerais específicas, como vitaminas do complexo B e ferro. Minhas 2 recomendações sobre esse grupo para vocês são as seguintes. Primeiramente, almoço e jantar, se você gosta, tenta sempre manter o feijão alinhado ao arroz. Dessa forma, você vai ter esse benefício de um maior consumo de fibra e proteínas nessa refeição. Além disso, eu te sugiro que experimente outros outros alimentos desse grupo, como por exemplo o grão de bico e a ervilha, que formam um ótimo refogado para acompanhar o almoço de vocês e variar um pouquinho do feijão de todo dia. Falando em arroz, vamos falar um pouquinho sobre esse grupo de cereais. Os cereais mais presentes na alimentação da população brasileira seriam o arroz, milho, aveia e o trigo, presente, por exemplo, em muitos alimentos que levam a farinha de trigo. Aqui, inclusive, alguns alimentos, mesmo que processados ou ultraprocessados, como um pão de forma 100% integral, pode ser um ótimo complemento de refeições. Esse grupo alimentar, ele tem principalmente uma grande quantidade de carboidratos, que não necessariamente isso seja ruim, porque associado a eles nós temos uma boa quantidade de fibras e além de algumas vitaminas de complexo B. Sendo assim, esse grupo pode sim estar presente na sua alimentação do dia a dia. A ideia é que nós equilibramos ele com alguns outros que vamos comentar mais para frente, ou até mesmo como já comentamos, que é o caso do grupo dos feijões. Minha recomendação aqui é: não tente excluir esses alimentos da vida de vocês. No fim, não tem nenhum motivo para fazer isso. A ideia é: tente equilibrá-los com outros grupos,
fazendo com que a alimentação não seja apenas ele. Como assim? É muito diferente de manhã você comer um pão e meio com café do que você comer uma fruta com leite e um pão. Percebe aqui como eu juntei diferentes alimentos numa refeição? Quando falamos de cereais, talvez adicionar a aveia seja uma das principais recomendações que eu faço em consultório. Então, se possível, adicione no seu dia a dia formas diferentes de consumir a aveia, como junto com frutas, vitaminas ou no seu iogurte. A quantidade de fibras presente nela, principalmente fibra solúvel, com alguns benefícios específicos, com certeza será uma ótima adição na sua saúde do dia a dia. Agora vamos falar do que é provavelmente o maior grupo que eu vou falar aqui com vocês, que é o grupo de verduras, legumes e frutas. Qual que é o principal benefício presente nesse grupo? Principalmente a baixa quantidade calórica, que pode ser ótimo para dar saciedade nas refeições, e também a grande variedade de vitaminas. Aqui é muito difícil eu falar sobre qual vitamina está presente nesses alimentos, porque vai depender bastante de cada alimento. Uma forma de guiar um pouco nossas escolhas a ter uma grande variedade de vitaminas é ter uma grande variedade de cores dentro das escolhas desses alimentos, variando entre vegetais verdes escuros, vermelhos, amarelos, e essa é uma recomendação um pouco mais geral de como ter uma variedade alimentar que provavelmente irá suprir todas as vitaminas possíveis. Minhas duas recomendações práticas para vocês seriam: tentem sempre colocar frutas nas suas refeições de café da manhã e café da tarde, ou então entre refeições, e sempre tente adicionar pelo menos vegetais cozidos ou vegetais crus no almoço e jantar, devido tanto à quantidade de micronutrientes presente neles, quanto ao seu efeito de saciedade, deixando a gente um pouco mais cheio e fazendo com que não cometemos exageros de outros grupos, como por exemplo o arroz que comentamos. As raízes e tubérculos provavelmente também poderiam ser vistas como verduras e legumes. Eles possuem uma maior quantidade de carboidrato do que outras verduras e legumes. Por isso, nossa recomendação aqui é que sim, você pode ter esses alimentos presentes na sua alimentação. Em nenhum momento eles são proibidos ou devem ser evitados, mas eles estão separados devido a esse teor de carboidrato ser um pouquinho maior. Minha sugestão quanto a esses alimentos, que comumente estão na alimentação do brasileiro, como a batata, a mandioca, o inhame, é que a gente varie um pouco os modos de preparo, além do preparo frito, que o mais comumente utilizado seria a batata frita, mas no fim das contas realmente talvez não seja a melhor opção. Tente variar entre as formas de preparo. Uma boa batata feita no forno ou numa própria air fryer é uma ótima opção para se ter no dia a dia em substituição à batata frita. Vamos falar sobre os grupos das castanhas e nozes? Aqui a regra é clara. Tá com fome? Pega 3 castanhas e joga fora, porque não sei de onde tiraram essa, o nutricionista tirou para consumir castanhas quando estiver com fome. Essa é uma péssima recomendação. Mas, falando sobre esse grupo, nós poderíamos falar que principalmente são fontes de gorduras boas e de alguns minerais específicos. Então sim, ter eles presentes na alimentação é com certeza uma coisa boa. Mas, aqui eu tenho 2 recomendações. Tá com fome? Foge desses alimentos, porque na grande maioria das vezes a quantidade calórica deles para o efeito de saciedade é pouco. Então, minha recomendação principal é: tenha eles aliados a outros alimentos, como um iogurte, como na presença de uma fruta, ou até mesmo uma salada crua. Aí sim a gente vai poder ter os benefícios nutricionais dos seus lipídios e minerais, sem necessariamente consumir em excesso. Devido à quantidade de gorduras, o excesso desses alimentos pode trazer uma grande quantidade calórica junto deles. O grupo de leites e queijos é um grupo controverso. Muitos nutricionistas vão falar sobre possíveis malefícios do seu consumo com base em trabalhos de baixa qualidade. A gente precisa entender que, em um contexto saudável, nós sabemos que esses alimentos não possuem um aumento da chance de alguns tipos de câncer, como dito, ou inclusive, como por exemplo, uma maior chance de causar fraturas ósseas. Isso não faz o menor sentido. Entendendo que esses grupos, tanto queijos de uma forma geral, quanto leite e derivados, podem ser uma ótima forma de trazer minerais como cálcio na nossa alimentação e também como fonte de proteína para complementar as refeições pequenas. No fim das contas, ter queijos e leites nas refeições de café da manhã, café da tarde, lanches, como um complemento dessa refeição, é uma ótima forma de fazer com que ela não seja apenas fonte de carboidratos, como pães
e outros alimentos, como quitandas. Por isso aqui a minha recomendação é exatamente essa. Utilize dos queijos, iogurtes e leite nas refeições como café da manhã e café da tarde para adicionar uma fonte de proteína junto e trazer uma maior variedade a essa refeição. Agora, muito cuidado com as quantidades de queijo, pois são alimentos com maior quantidade de gordura e que podem ter um excesso calórico se consumidos em grandes quantidades. E para finalizar, vamos falar sobre os grupos de carnes e ovos. Aqui eu quero colocar um parêntese para falar que você não é obrigado a consumir carnes e ovos. Pessoas vegetarianas podem viver muito bem e ter uma ótima saúde com um acompanhamento nutricional e não precisam consumir esses alimentos, tá bom? Para de fazer bullying com o coleguinha porque ele escolheu parar de comer carne e ovos. No fim, o possível benefício desses alimentos está relacionado à quantidade de proteína presente neles. E aqui eu preciso colocar um parêntese. Muito cuidado com a quantidade de gordura associada a essa proteína, porque carnes com maior quantidade de gordura aparente podem sim ser prejudicial para a saúde. Nós entendemos que o consumo de gordura saturada presente nesses alimentos não é muito interessante se ter em excesso. Dito isso, a minha sugestão é que sim, se você gosta e cabe dentro do seu contexto, tenha sim nas refeições de almoço e jantar opções de carne, dando preferência pelas opções de carne magras, como peixes e frango. Mas no fim das contas, se você trocar todo o restante da sua alimentação, como arroz, feijão e vegetais, apenas por carne e salada, provavelmente você não terá nenhum benefício de emagrecimento ou de saúde. Para finalizar esse vídeo, a minha sugestão é que vocês pensem com uma cabeça de adição de grupos alimentares e não de exclusão. Tentem equilibrar cada um desses grupos, colocando nas suas refeições de café da manhã opções de frutas, de laticínios, em complemento às opções de cereais. E nas opções de almoço, caprichem bastante nos verduras e legumes, para que vocês tenham um grande volume de refeição. Claro, sem deixar de lado o arroz e feijão, que também tem os seus benefícios. Pensem com uma visão de adição desses grupos alimentares. Veja quais você não consome, encontre formas de consumir ele e provavelmente você terá muito mais benefícios pensando em uma alimentação saudável do que necessariamente excluindo o grupo X ou Y. É claro, eu mais uma vez termino esse vídeo reforçando o objetivo dele. Nenhuma hora ele substitui uma prescrição individualizada. E essa prescrição individualizada, uma dieta, ela pode sim ter os seus objetivos estéticos e de saúde. Mas no fim das contas nós precisamos aprender a fazer melhores escolhas. E quando você não estiver fazendo uma dieta, como você vai se alimentar?